Olá a todos! Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Sou Easy, o podcast da EasyCare, e hoje com um tema muito importante, muito atual e que merece muita seriedade, né, que é o burnout, né? É um tema que a gente vê muito no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, mas pouca informação, né? Pouca contextualização. Então, por isso, pensando nisso, a EasyCare reuniu um time muito competente de profissionais da área da saúde mental para conversar um pouquinho sobre o burnout, né? Vamos desmistificar algumas questões, vamos trazer conhecimento e vamos bater um papo, né? Para trazer mais informação para cada pessoa que vai estar nos ouvindo, que vai estar nos vendo nesse podcast. Bom, eu vou deixar que vocês se apresentem também, né? O Henrique Scatolin, foi professor nosso na época universitária, hoje é um parceiro da EasyCare como psicólogo, como palestrante, criador de conteúdo também, e que tem um know-how muito grande no assunto, na parte de saúde do trabalhador. E a Maíra Turati, que é nossa coordenadora técnica aqui na EasyCare também, psicóloga clínica, né? E que também tem um know-how incrível para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vou deixar que vocês se apresentem, tudo bem? Bom, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, dividindo aqui com esse nosso antigo professor querido também, né, Gabriel? Sim. Mas estou aí, né, agora também na coordenação, junto aí com o Gabriel, responsável técnica, e atuo na área clínica, então aí a gente lida diariamente com essa questão do burnout, aparece bastante, né, na área clínica, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, Maíra, pela sua presença. Primeiramente, me chamo Henrique Scatolin, fui professor durante 17 anos, inclusive do Gabriel e da Maíra. Sou formado em psicologia lá em 2003 pela Universidade Metodista de Piracicaba, com mestrado, doutorado e pós-doutorado lá na PUC, São Paulo, filhotinho da PUC. Trabalhei na área do trabalho como consultor na gestão pública, Fundap, durante 8 anos, e mais 4 ou 5 anos na FESP SP São Paulo. Além disso, também atendia e dava aula nesse mesmo período. Hoje, eu atuo somente na área de saúde do trabalhador, na área clínica. Escrevo alguns artigos, mas a minha ênfase maior é a clínica mesmo, a clínica do trabalho. Perfeito. Maíra, a gente nem precisa falar da admiração, né? Mas é uma equipe de peso aqui para a gente falar desse assunto, né? Então, para começar, a gente lê muito sobre burnout, né? São frases muito rápidas, ou às vezes é uma imagem tentando resumir, explicar em uma frase, e fica muito difícil. A gente ouve muito esse contexto na clínica, né? Como psicólogos clínicos, nós ouvimos, né? Mas será que é um burnout? Será que não é? O que é? O que configura? Então, a ideia é a gente ter esse espaço para conversar um pouco mais. Iniciando o nosso bate-papo, aquela pergunta básica, mas muito importante. O que de fato é a síndrome de burnout? Quem me ajuda nessa resposta? Vamos lá. Maíra e Gabriel. A síndrome do burnout, primeiramente, assim, lá atrás, na década de 70, com Feigenberg, ele foi descoberto lá na clínica psicanalítica, na clínica da década de 70, com esgotamento psíquico, emocional e físico do trabalhador. A partir dessa descoberta da década de 70, desse esgotamento, porque o verbo to burn é o verbo queimar. Essa queima, esse esgotamento, começou a ser alvo de alguns pesquisadores após a década de 70 e começou a migrar mais para as escolas do comportamento humano, para os behavioristas. Mas a descoberta, a tríade mesmo do burnout, foi lá atrás, na década de 70, com Feigenberg, e migrou para os estudos da psicologia comportamental, que hoje é uma síndrome tão comum, que vai também além do trabalho. Às vezes a gente pensa, em casa dá burnout, ocorre burnout, porque onde tem atividade física, tem esgotamento. Porque a atividade física fica atrelada com a atividade emocional, que precisa pensar para executar. E quando isso se repete e se intensifica, a síndrome do burnout ela vai se instalando aos poucos, que era muito confundida com o estresse. Hoje ela está muito associada com a escola do estresse. Mas o estresse e burnout tem uma enorme diferença, viu, Gabriel, viu, Maíra?
E é isso que eu ia perguntar agora. Isso é uma dúvida muito frequente na clínica, realmente. Eu acho que a Maíra, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, em alguns outros bate-papos, né? Mas aí eu tô estressado, tô no caminho de um burnout ou não, né? Acho que essa é uma dúvida que a gente ouve muito, né, Maíra? Sim, qual que é essa diferença, né? Até para Uhum. quem tá aqui com a gente, diferenciar o que é esse estresse comum do dia a dia, porque a gente enfrenta diversas situações estressantes, né? E o que é para algo que está caminhando aí para um burnout? É uma pergunta muito interessante, Gabriel, porque o que leva o estresse a desembocar no burnout? Porque nem todo estresse leva ao burnout. O estresse ele tem um ciclo que ele pode desencadear em episódios depressivos, episódios maníacos, e o burnout pode ser uma das saídas do estresse. Então, o que leva o burnout a se instalar? É a organização do trabalho. Quando essa organização do trabalho ela está tão rígida, tão pressionada, e essa cultura ela é tão forte em cima do trabalhador por metas, pressão, sempre cobrança, em ambientes onde tem muito assédio, esse burnout ele se instala e nós iremos observá-lo quando o trabalhador começa a apresentar despersonalização. O que seria essa despersonalização? Seria quando o trabalhador não sente mais o afeto pelo que faz. Ele fica desprendido. É mais uma tarefa executada. Ele não consegue nomear se aquela tarefa foi gostosa, prazerosa ou não. Ele executa, repete e acabou. E é por isso que o burnout, muitas vezes, ele passa desapercebido. Ele começa a aparecer em sintomas cardíacos, sintomas orgânicos, pressão alta, arritmia cardíaca, e também a questão da ansiedade. Às vezes dá um boom de ansiedade, e a pessoa fala, isso aqui passa. Mas quando ele volta para o mesmo ambiente, onde tem a mesma pressão, com a cultura exigente, muito rígida, o burnout ele repete, volta. Uhum. Uhum. E é interessante, Gabriel e Maíra, porque o trabalhador, ele vem para a terapia, para a clínica do trabalho, geralmente encaminhado por um médico do trabalho, que é o médico do trabalho na escuta, ou o fisioterapeuta, que vai apontar, olha, isso pode ser síndrome do esgotamento. E aí ele vem para a terapia para trabalhar essa questão. E ele chega, muitas vezes, na terapia, num estado que ele não tem força, às vezes, para ressignificar esse sofrimento. Porque é muito sofrimento o burnout. Ele estanca o trabalhador. Você foi falando, né, e me surgiu essa dúvida, assim, para a gente também conseguir esclarecer. Na ausência desse contexto, né, esses sintomas amenizam? Então eu vou trocar de trabalho, o burnout vai embora. Não. Porque nós temos uma questão chamada história laboral. É nessa história laboral que fica a memória do trabalho. Então, você troca de trabalho e outro trabalho começa a pressionar um pouco mais, um pouco menos, você associa com essa história e vira uma multiplicação. Ou seja, você pode sentir novamente o burnout. Então, o que é bacana para trabalhar com burnout? Pausas no trabalho, mudanças de ritmo de trabalho, mudanças pessoais, o ritmo pessoal e laboral do trabalhador. Não é só o trabalho que precisa mudar, é o trabalhador no seu hábito também. Que o burnout, ele faz uma junção com o workaholic. O workaholic é aquele cara que só trabalha. Ele não sente o trabalho. E às vezes ele está em burnout, mas ele acha que é o máximo. Porque ele é um workaholic. O vício do trabalho é uma luva, a mão é a luva para o burnout. Então, o burnout, ele pode se deslocar. Hoje eu não sinto mais pressão, mudo de trabalho. Daqui a 6 meses você começa a sentir o mesmo sintoma. A despersonalização, a dissociação. Você começa a sentir a família, sentir os amigos. É mais um dia que passa na sua vida. Por isso que o burnout, muitas vezes, ele é confundido com sintomas depressivos. Na psicologia do trabalho, nós falamos sintomas depressivogênios. São sintomas da depressão laboral.
E a gente está acostumado, quando a gente fala do burnout, é a pessoa que procura a ajuda, né, no esgotamento total, né, que o Henrique falou, né, confunde muito com sintomas depressivos, né. Mas o Henrique tocou num ponto, né, e aí vai de encontro com o ritmo que a sociedade hoje está ditando, que é esse workaholic mesmo, né, de achar ao máximo esse esforço extremo, né. Eu falo assim, né, a gente não tem que trabalhar até o limite já quer dizer que alguma coisa não está legal, né. E eu sempre falo também que se você tiver que dar um gás em algum momento da vida, esse gás tem que ter prazo para acabar, né? Às vezes na vida a gente tem que dar um gás para alguns momentos, para um objetivo, para uma meta, mas tem que ter um prazo. E o prazo não é o limite ou passar do limite, né? Não, esses três, estamos num super projeto, né? Estou com uma ideia, né? E aí tudo bem, mas e criou-se essa cultura de que eu preciso estar sempre no limite, e isso é o máximo, né? Uma cultura de que eu tenho que achar o máximo isso, é uma cultura que me faz olhar para isso com bons olhos sempre. E aí, quando cai na clínica, né, para cuidar da saúde, esse ápice, né, desse êxtase máximo já está lá embaixo, né, vem com sintomas depressivos muito fortes. Então, parece que são dois lados da moeda, né, Henrique? O esgotamento total, a pessoa que procura por conta desse esgotamento, e aquela que procura achando que, não, eu tô ótimo, né, tô no máximo, tô produzindo 24 horas e se pudesse produzia 48. Mas isso tem uma curta duração, né, Henrique? Isso a médio e longo prazo é terrível. Sim, é interessante, Gabriel, destacar que na sociedade da produção que nós vivemos, a cobrança é muito alta. Então, hoje o trabalhador, ele não produz mais por 2. Com a tecnologia, ele tem que trabalhar no time, na equipe, e produzir por 5. Porque ele precisa estar sincronizado com toda a equipe. E, às vezes, essa equipe não consegue acompanhar esse trabalhador. Então, também, algumas questões da equipe afloram esse burnout. Porque tem trabalhador que é pilhado no giraia, né? Trabalha, a equipe está lá atrás pensando, ele já está executando. Ele fala, não, a equipe não me acompanha, o time não me acompanha, porque ele vai muito mais rápido na velocidade dele. E essa velocidade do pensar, do agir, do executar, que é muito complicado para quem sofre de burnout, porque às vezes o fato de dar delay, de aguardar a equipe responder, isso estressa o trabalhador também. Então, você pode observar qual classe ocupacional que tem esses delays, essas questões da despersonalização e do burnout. Professores, a classe dos docentes, policiais, porque estão no ambiente agressivo, e sempre vigiado também, uma cultura de vigiar e punir, total, no contexto interno e externo dos policiais, os docentes, o pessoal da enfermagem, classes médicas, da saúde, enfermeiros, médicos, que vivem em hospitais públicos com a saúde pública, são as classes que mais sofrem. Além de todos, tem também os bancários. Então, se você pegar o contexto do sindicato dos bancários, vocês vão achar muitos dados de bancários que foram afastados por depressão. Na verdade, era esgotamento. Ele não conseguia mais desenvolver a atividade, porque ele se esgotou. E a tecnologia hoje é um pilar de esgotamento muito rápido, porque nem todo mundo consegue acompanhar a tecnologia. Um exemplo é a inteligência artificial. Eu tinha um paciente, Maíra, que uma vez ele falou assim, eu perguntei para ele, quem era seu analista? Você gostava do seu analista? Eu falei, eu gostava da IA. Eu falei, mas que inteligência é IA? Que analista esse é IA? Eu falei, não, é inteligência artificial. Então, hoje você vê a tecnologia avançando em patamares que não é da área dela, que causa esgotamento. Você vê, esse paciente ele chegou esgotado, porque ele procurava ajuda na internet, e a ajuda para o burnout ocorre com terapeutas humanos, carne e osso. Não é entrar no Google, pesquisar no Google, que remédio eu tenho que tomar. Não, medicação é lá com o médico, você tem que passar pela classe médica. A terapia com terapeutas online ou presenciais são profissionais formados na ciência. Então, acontece muito de pessoas entrarem na internet e ver, eu estou com tal sintoma, o que é isso? Perguntar para a inteligência artificial, para o ChatGPT. Não, você precisa consultar um especialista na área da saúde. Um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, que ele vai indicar algumas mudanças para a sua qualidade de vida.
Perfeito, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse modo generalista, né, que a gente tem hoje, porque é através dos profissionais de saúde, né, que a gente vai conseguir olhar, entender primeiro se isso é um quadro de fato de burnout, né, e direcionar, né, seja se está num quadro que precisa de uma medicação ou não, né, mas também pensar em estratégias, né, Henrique, terapêuticas mesmo, ali, Opa, né, terapêuticas, com profissionais terapeutas. né, o Gabriel Isso é falou, importante explicar. Porque, exato. eu estou em esgotamento, eu vou seguir o que a dona Dita falou. Não, mas a dona Dita, quem é a dona Dita? Ela é médica, quem é a dona Dita? Então, tem que procurar profissionais da área da ciência. E burnout é uma síndrome muito séria, porque ela desencadeia vários sintomas psíquicos e orgânicos, inclusive há casos de infarto e parada cardíaca devido à questão do burnout. Então, precisa ter uma atenção, precisa ter um carinho com essa síndrome e pensar a mudança não é só interna, é externa também. Não adianta eu querer mudar, sair da empresa que cobra muito, eu vou numa empresa que cobra mais, e eu me cobro mais ainda, porque eu estarei repetindo a minha história laboral. Então, eu preciso mudar o meu comportamento e procurar algum ambiente laboral que tenha esse encaixe comigo. Então, eu tenho pacientes que às vezes mudaram de emprego, preferem ganhar pouco, mas ter saúde, do que ganhar muito e ficar estropiado. Uhum. Henrique, falando de sintomas, né, para o pessoal que tem dúvida, né, quando eu devo acender o sinalzinho de alerta, de amarelo, né, de atenção de que isso pode estar caminhando para um processo de adoecimento do burnout? Opa, ótima pergunta, Gabriel. Quando você não sente mais prazer ou desprazer na atividade que você faz. Quando você deixa de sentir o que você faz, seja amor, raiva, ódio, quando você repete em exaustão e não sente o que faz, é mais um dia de trabalho e aquilo não tem mais sentido, você não consegue significar ou ressignificar o que você faz, é a lâmpada amarela que está acendendo. Então, diversificar a atividade laboral com pausas, com equipes diversificadas, mudar um pouco a equipe, mudar um pouco o ambiente de trabalho, pensar nessas questões das metas, é uma estratégia ótima para lidar, para evitar que o burnout se instale. Mas, às vezes, Gabriel, ele está lá presente, você traz ele com você. Basta um evento externo, não só no trabalho, como também na casa, que a gente fala do trabalho lá na empresa, né? Mas a casa também tem trabalho. Um exemplo, a dona de casa. A mulher brasileira trabalha, muitas vezes tem filho, dá conta da casa, dá conta do marido. E quando a gente fala do burnout, Gabriel, a gente só fala do trabalho formal dela. Mas o trabalho informal, casa, também causa burnout, causa esgotamento. Porque muitas mulheres, às vezes, vão dormir 2 horas da manhã para acordar às 5 para trabalhar. Uma noite mal dormida de sono, você não consegue reparar ela depois. Quando ela se torna repetitiva, isso é mortal. Isso é mortal. Então, nós temos que olhar também para a nossa atividade informal do dia a dia. O trabalho é ótimo, mas a minha casa, tá um saco. Como você pode diversificar a sua atividade laboral em casa? Então, quando nós falamos do mundo do trabalho, nós falamos de atividades. E atividades requer investimento psíquico e físico, emocional e físico. Então, vai além do mundo formal do trabalho. Eu acho que é aquele cuidado também, né? Que nem a gente está falando, não adianta mudar o ambiente, também a gente não mudar, não buscar estratégias, né? É aquela famosa frase, né? Trabalhe com o que ama, que você nunca mais trabalhará o resto da sua vida. E não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quanto mais a gente ama aquilo que a gente faz, a gente corre o risco de se perder nos limites, né? Exatamente. Então, quer dizer, e a vida afetiva? exato. E a vida afetiva? O afeto é fundamental. E a sua vida afetiva? Porque o burnout ele vai corroendo tudo. Você não consegue mais sentir a sua vida afetiva. Você chega em casa, olha para a cara da esposa, a esposa olha para a cara do marido,
Cada um vai para um lado, dorme, ronca, no outro dia acorda e vai trabalhar. E é a vida afetiva. Mas cheguei e briguei com a esposa. Ótimo, teve afeto. Cheguei e troquei ideia com a esposa. Ótimo, teve afeto. Mas quando você chega na casa, cada um vai para um lado, dorme, ronca, algo está errado. Porque o afeto é fundamental, tanto no trabalho como fora do trabalho. Eu não saio mais com os amigos. Eu saio com os amigos, o papo é o mesmo. Opa, será que tem algo errado com os amigos? Ou você está apresentando algum sintoma que não está sentindo mais os amigos? Baita reflexão, né? E eu falo que, para nós, profissionais da saúde, é um ponto muito delicado. Nós também estamos na listinha aí, né, Henrique? De profissionais muito afetados, né? Seja o psicólogo, o médico, o enfermeiro, né? O pessoal... Quem tem uma rotina de autônomo também, né? Que eu não tenho meu horário, eu faço meu horário. Aí que fica o convite para você se extrapolar mais ainda, né? No esforço, no trabalho. Então vale essa reflexão muito, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou dando atenção para os outros aspectos de grande importância para minha família, para o meu cuidado, para o meu momento, que muitos olham como egoísmo, mas é o momento de eu me cuidar, né? De eu ter a minha individualidade, de eu cuidar do que eu gosto, né? De eu conseguir cuidar do meu afeto. Então tem tudo isso para a gente poder refletir. Acho que ficou um pouquinho claro aí do quanto que a gente tem que acender esse sinalzinho de amarelo aí, que é muito importante, né? Henrique, você começou a falar de um assunto que é a questão de procurar o cuidado. A Maíra complementou também. Onde que eu procuro ajuda? Como eu devo procurar ajuda? Ótimo. Então, essa vai para os trabalhadores que estão dentro das empresas e que estão apresentando algum desses sintomas. Primeiramente, você precisa ver se a sua empresa tem algum convênio e se nesse convênio contempla a questão da psicoterapia. Não tem, mas tem um médico do trabalho. Você poderia consultar esse médico do trabalho? Porque o médico do trabalho vai te orientar também. Não tem um médico, mas tem um psicólogo. Então, ótimo, você consegue uma sessão com o psicólogo, pelo menos para ter essa escuta, para ter essa compreensão psicodinâmica de como você está, quais serão as estratégias que você poderá adotar e como chegar até lá. Muitos trabalhadores têm ainda o estigma, falar, mas eu não preciso de terapia. Eu chego em casa, tomo um banho e durmo. A terapia, ela é voltada para o crescimento interno. A escuta, ela é voltada para o nosso crescimento. Então, além do trabalho, a terapia também é um pilar fundamental para o crescimento profissional e pessoal. Então, o cuidado com a sua saúde, trabalhador, é um cuidado para o seu presente e voltado ao seu futuro. Para você não repetir o que foi no passado. Mas olha como eu errei. Mas você pode não continuar errando. Então, você pode procurar um profissional da saúde, veja com o seu RH, se tem algum convênio, se nesse convênio contempla os profissionais da saúde, fisioterapeutas, psicólogos ou médicos do trabalho, e marca uma consulta e leva esse sintoma até o profissional da saúde. Ele vai te orientar, a partir da sua realidade laboral, qual será a melhor estratégia para você. Porque, Gabriel, eu acho que é um pouco alienante nós da área de saúde chegar para o trabalhador e falar, olha, dá 10 pulinhos lá que passa. Isso eu acho uma banalidade. Porque cada trabalhador tem uma história e é o profissional da saúde que vai pensar na estratégia para você, trabalhador, a partir da sua história. Então, contos de fada, que fala assim, se você fizer tal coisa, A, B e C, o seu burnout vai embora. Pois bem, e a sua realidade vai mudar? A sua realidade externa e interna vai mudar a partir desses 3 pilares de contos de fada que muitos pseudo-profissionais apontam? Então, procurou um profissional, veja o registro, veja se é formado bonitinho, veja o registro profissional, procure saber, procure se informar desse profissional, porque tem muitos profissionais hoje também que estão inseridos na área da saúde do trabalhador que cometem algumas falhas grotescas. Então, dica, procure um médico do trabalho, um fisioterapeuta ou um psicólogo do trabalho, que ele vai saber te orientar melhor. E eu falo assim, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar também. Eu falo que o primeiro movimento de manhã é sempre o mais difícil de fazer, né? A hora que estrala o corpo inteiro, né? A gente acorda crocante, né, Henrique? E
quando cai da cama. É pior ainda, né? Mas o primeiro movimento é sempre o mais difícil, né? De dar esse passo, né? De procurar ajuda, né? Do estigma do psicólogo, né? E a gente cresce ouvindo, né? O psicólogo é coisa de doido, né? Procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, então, é terrível, né? Mas esse primeiro passo ele é muito importante, porque existe todo um contexto, existe toda uma história laboral, e o primeiro passo para sair, né, dessa situação precisa partir da pessoa, né? Então, procurar ajuda, levantar a mão, não estou bem. A gente tem que normalizar essa frase cada vez mais, não estou bem, não estou dando conta, né? Se sentir que algo não está legal, já levanta a mão, já procura ajuda. Quanto antes procurar ajuda, mais fácil é entender, né? E buscar uma melhora. Não deixar chegar no extremo, acho que é muito importante isso para qualquer sinal. Não, o sinalzinho de amarelo levantou, não deixa chegar no sinal vermelho, né? No alerta máximo. Mas já procura ajuda, né? Procura um profissional sério, procura o convênio, procura o plano de saúde, procura aquilo que a tua empresa oferece, que é para quanto antes, né? Quanto antes. Tratar o preventivo é sempre mais em conta do que o reparo depois, né? Mas sabe, Gabriel, eu vejo que muitas vezes as pessoas comparam o trabalho como uma dádiva divina. Tem até na questão histórica do trabalho, você trabalha, de graças a Deus você tem um trabalho. Mas que trabalho é esse que adoece? Então nós temos que repensar também, além do trabalho, na nossa realidade. Porque o adoecimento, às vezes, ele vai acontecendo aos poucos na vida do trabalhador. Então, às vezes ele imagina que aquela empresa adoeceu ele, mas na histórico dele é um processo de adoecimento que vem se repetindo nos contextos por onde ele passa. Então, é com o profissional da área de saúde, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, que ele vai ajudar a compreender para ele não repetir alguns erros de postura com o fisioterapeuta, a questão ergonômica com a fisioterapia. Por exemplo, acorda de manhã, já dá 10 pulos, mas que pulo é esse? A minha avó tinha esse senso comum, dá 3 pulos que passa dor. Opa, a dor, às vezes, ela é crônica. A dor tem a ver com a história. A dor precisa de um profissional da saúde que entenda de dor. Então, muito senso comum, às vezes, se mistura ainda. Por isso que eu falo, a internet, ela mistura muita coisa. E o correto, o ideal, o melhor para o trabalhador é procurar um profissional da área. Que ele tenha confiança, que ele se sinta bem, acolhido, e esse profissional vai orientando ele aos poucos. É interessante de ver, né, o quanto que um profissional vai ajudar a entender também quais são essas crenças culturais envolvidas nessa relação com o trabalho, né, e o que essa pessoa precisa trabalhar, né, então, se ela é uma pessoa que não está com dificuldade de impor limites, de delegar, né, como que está esse ambiente, o que está ocasionando essa situação, né, do burnout, se é o contexto, se são essas metas inalcançáveis, né, como fazer para lidar, né, eu acho que o Henrique trouxe um ponto importante, né, da questão do trabalho informal, né, e eu acho que tem esse sinal amarelo aí, que ele identificou pra gente, tem tudo a ver com sair do automático, né, a gente entra no modo automático e fica muito pesado, né, e nem não vê sentido, né? Então, acho que o psicólogo, ele vai ajudar magicamente aí nessa questão ao longo do processo, né? De uma forma muito bacana para identificar essas variáveis e entender questões estratégicas para cada um. Não, a gente entra num tópico muito importante, né? Para quem está ouvindo, né? E eu vou me colocando nesse lugar, né? De procurar ajuda pela primeira vez. Como é que esse profissional da saúde vai me ajudar? Né? Quais estratégias que ele usa? Como é que funciona esse tratamento, né? Esse cuidado, esse acolhimento? É uma dúvida muito comum que a gente encontra, né? Como é que vai funcionar esse negócio, né? Opa! Porque, Gabriel, muitas vezes o trabalhador já vem assim, eu tomo tal ansiolítico. Eu já tomei, mas não funcionou. Eu tomei, mas não funcionou. Eu tomei tal coisa, não funcionou. Tomei tal coisa, não funcionou. E assim, ele já vem com um discurso, assim, com um sintoma. Ele está errado? Não, é que ele aprendeu a vir com um sintoma. O profissional vai escutando por outro lado. O que está atrás desse sintoma? Às vezes, não é nem só a vida profissional, laboral, formal dele. É a crença do trabalho que ele leva consigo. Porque, às vezes, ele sai da fábrica, ele vai fazer para o outro turno. Ele vai para casa trabalhar outro turno. O exemplo,
Policial. Eu atendi muito tempo policial. Policiais muitas vezes trabalham para o estado ou para o município e finais de semana ou à noite vão fazer bico em mercado, em empresa, chega em casa 4, 5 horas da manhã, 6 horas, toma banho e vai para o outro turno. Mal dorme. Emenda um trabalho atrás do outro. E aí, se você observar na classe ocupacional dos seguranças e dos policiais, o adoecimento é rápido. É muito rápido. Então, ele começa a ficar despersonalizado. Eu lembro de um paciente que eu atendia, ele dormia no chão, em pleno inverno. Ele não sentia o frio do chão. Ele queria sentir o frio. Ele sentava no chão, tirava toda a roupa, para sentir o chão, porque ele não conseguia sentir mais calor, ele não sentia mais afeto. Aí instaurou uma depressão laboral gigante nesse paciente. Por quê? É a roda do burnout que vai rodando. O burnout, quando você não tem uma escuta, você não procura um profissional especializado, ele pode desencadear outras patologias além dele. Além dele. Porque uma das saídas do esgotamento é a paralisação. Você se sente paralisado. Você não consegue produzir mais nada. Você se culpa, porque você não consegue ter o ritmo de trabalho que tinha antes. Mas você não vê que o seu ritmo de trabalho do passado era tão intenso que consumiu toda a energia. Por isso que o equilíbrio, a pausa, é de extrema relevância para o bem-estar. E assim, quais atividades você faz? Pensa, o que você faz durante o dia, durante a noite? Eu assisto um filme, eu amo, ótimo. Eu fico limpando a casa, chego em casa todo dia, limpo a casa. Opa! E o filho? E a casa? E o cachorro, o totó? Como que fica? Né? Como que fica? Fazer vários nadas também é bom, né, Henrique? Então, eu brinco, a nadologia. A nadologia, você fica na sua angústia, mas é bom. É bom, né? Você fica pensando, repensando, tanto que você estabelece uma estratégia e um foco para ter mudança. Senão você fica refletindo, vai lá na Lua, vai para Marte, não vai para lugar nenhum. Então, a reflexão é um grande passo da saída do adoecimento, porque ela possibilita a autorreflexão, mudanças, quando você coloca em prática. E o refletir, às vezes, é muito pesado. Porque quando você está esgotado, você não consegue pensar. Você quer dormir, você quer parar, você quer ter pausa. Então, a reflexão é um indício que você pode mudar. Você tem condição de mudança, a automudança e também a escuta de um profissional que vai estabelecer com você estratégias para a sua mudança. Uma dica, Gabriel, e uma dica, Maíra. Pessoal, cuidado com o livro de autoajuda. A autoajuda, às vezes, não ajuda, atrapalha. Atrapalha. Então, nós temos que ter a ciência em primeiro plano. Porque senão, vira o senso comum. Volta na época do nosso bisavô, que fazia o chá de erva doce, falava, tá nervoso? Toma erva doce que passa. A erva doce é gostoso, mas a erva doce não cura burnout. Ele é terapêutico para o intestino, mas não cura burnout. E é interessante de ver que, assim, a gente está falando que não é só o ambiente físico, é algo que está aqui com a gente. E aí surge uma dúvida, né, que eu acho que é interessante de esclarecer, né? Quem faz home office? E aí? Tem ou não tem? Né? Tá. Ótimo. Sim. Ótima pergunta. O trabalho online. É interessante que as pessoas que foram para o trabalho online falam, olha, o ambiente de trabalho ficou melhor, ficou em casa, tal. Aí misturou tudo. Na época da pandemia, quer ver? Muitos que vão assistir essa live vão lembrar. Do que aparecia de vídeos de pessoas trabalhando online, dando aula, o filho passava atrás, ou o marido passava sem roupa atrás. Teve até o caso de uma professora, eu lembro, era dando aula de inglês, não sei, passou o marido e virou o maior meme na época. Se o trabalho for na sua casa, online, num espaço que é seu, privado seu, que você tem acesso, é do seu limite, da sua compreensão, que você se sinta bem, no seu tempo, é ótimo. Mas nem sempre ocorre isso. Às vezes o trabalho online, você está trabalhando, seu filho está chamando. Você está trabalhando, toca a campainha. Começa a ter algumas intervenções externas que são muito agressivas para o trabalhador. Então, se ele estiver num ambiente tranquilo, que ele se sinta aconchegado, afagado,
e assim, parcimonioso, é tranquilo. Mas o interessante é que ele não tem controle sobre essas variáveis. Essas variáveis ocorrem. Então, tem que ficar bem atento a isso, porque no trabalho online a demanda é maior e há uma misturança, uma mistureba, uma miscelânea entre o profissional e o pessoal. Então, trabalho online para um cara que é solteiro, está lá na casa dele, quietinho, sem ninguém, é uma questão. Mas uma professora que tem que dar aula online, que está na casa dela, que tem marido, tem filho, tem cachorro, tem um monte de coisa ocorrendo ao mesmo tempo, é bem diferente. Então, há variáveis que interferem também no trabalho online. Ele é gostoso quando tem deslocamento, mas do outro lado se torna repetitivo, porque é o mesmo ambiente, todo dia, a mesma hora que você vai, liga o computador e faz. É você e o computador. Aí que eu coloco, a interação humana é fundamental para o bem-estar. Então, quando você está num ambiente de trabalho que tenha mais colegas no seu time, na sua equipe, que você interaja, isso é ótimo. Na casa, você vai interagir com quem? O pet? O peixe no aquário? Eu lembro uma vez eu trabalhando online, eu tinha peixe beta, os peixes começaram a pular do aquário. Eles ficaram tão tensos que pularam do aquário. Daí eu descobri por quê. Porque eu coloquei outro peixe. Beta não gosta de outro peixe. Eles ficaram esgotados online, pularam fora do aquário, eu dando aula e aqueles peixes pulando. Falei, e agora o que eu vou fazer? Entendeu? Eu parava a aula, ia lá, pegava, colocava o peixe. Parava, pegava o peixe. Falei, chegou. Não dá mais. Não dá Peixe, mais. né? O peixe não tá bem. Hã? O peixe não tá bem. Cachorro também vinha, meu cachorro vinha, ficava latindo, eu tinha que parar. Tinha algumas variáveis que estressavam, assim. Outra questão, trabalho online, nós ficamos dependentes muito da internet, da tecnologia. E a interação humana? Onde vai a interação humana? A ausência de interação causa também estresse. E tem um lado do estresse, Gabriel, Maíra, que a gente olha para o estresse de um lado muito negativo. Às vezes o estresse ele é bom, porque ele estimula você a mudar, a você repensar. Quando você entra no burnout pelo estresse, você perde essa auto-iniciativa de autorreflexão. Você só repete. Então, tem um lado do estresse que ele é bom para o organismo. Porque fala, eu não vou fazer isso não, isso eu não gosto. Você consegue sentir que aquilo é aversivo. O duro, quando você não sente mais. Aí você vai entrando aos pouquinhos no burnout. É quando o estresse te provoca mudança, né? Tipo, a vontade de mudar. Aquilo me indigna de alguma forma, né? Então, se tem um pouco de estresse, se tem um pouco de raiva, às vezes faz bem. É interessante que muitos trabalhadores não querem sentir raiva, todo mundo quer sentir amor. Amor, gratidão. Mas sentir um pouco de raiva faz bem, sim. Porque você sente que algo está errado, que algo é aversivo, está te fazendo mal. A indiferença é o perigo, né, Maíra e Henrique? Aí que é o problema, né? Algo, Gabriel, Maíra, que eu falava muito, que é o teatro. Às vezes a gente entra naquele teatro, é tudo lindo. Você tem que fazer a peça do teatro. Mas às vezes você não cabe mais no teatro, você tem que sair. É aí que a sua saúde mental começa a apresentar indícios que algo está errado. Quando a gente está ali se preocupando, né, mostra que aquilo tem algum valor, tem algum sentido para a gente de alguma forma, né? Mas quando isso extrapola, paralisa, né? Ao invés de ajudar a mudar, né? A gente não consegue mais sair daquele lugar, a gente precisa olhar com muito cuidado. Perfeito. Bom, falou do home office, Henrique, me lembrou que algumas empresas elas buscam algumas estratégias, né, para poder lidar, para agir de forma preventiva, né? No home office, tem muitas empresas que fazem as reuniões diárias, né? Fica todo mundo, faz uma conversa antes de começar o dia, todo mundo expõe como foi o final de semana, tem uma reflexão, uma dinâmica, algo que traga esse contato, né? Como a EasyCare está muito no dia a dia das empresas também, dos RHs, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre quais estratégias a empresa pode utilizar para atuar de forma preventiva, né? E aqui a gente entra num cuidado mais profundo, não é só sobre ações de atividade, de postagem disso, mas é no próprio dia a dia mesmo, né? São ações pequenas, né? Conversas, espaços, né? Como é que a empresa pode agir preventivamente, Henrique, Maíra? Olha, Maíra, eu vou trazer uma ideia. Não sei se você vai concordar comigo, Maíra. Mas a liderança tem um papel fundamental na empresa. A liderança do time, da equipe,
é o filtro e também é o anzol. Porque o líder ele precisa captar o que está ocorrendo no seu time. Então, a liderança, ela precisa ser uma liderança que o trabalhador cria um vínculo confiável, de autonomia, não um vínculo persecutório, de cobrança, só de cobrança. Cobrança vai ter em todo ambiente de trabalho, mas como é essa cobrança? E esse vínculo com o líder, do líder com o trabalhador, como que ocorre? É o líder que vai fazer esse filtro, como a equipe está indo. É esse vínculo com a liderança que vai disseminar também na equipe sementes para surgir novas lideranças. Então, a liderança de uma empresa, Gabriel, ela é estratégica. O RH precisa potencializar e desenvolver e captar quem tem o comportamento, que tem a predisposição a ser líder. Um líder positivo, que vai emancipar o trabalhador, potencializar ele a se tornar um ótimo trabalhador. Não um líder que vai cobrar, vai sugar, um líder vampiresco. Porque hoje as empresas sofrem muito pela ausência de mão de obra qualificada e pela ausência em excesso de lideranças positivas. A ausência de liderança positiva acaba com a equipe. Então, por isso que eu escuto alguns empresários falando, eu prefiro trazer tecnologia. Tecnologia não dá problema, tecnologia não causa atrito, não dá conflito, quebrou, conserta. Porque muitos, às vezes, acabam desistindo de potencializar o papel do líder dentro da equipe. A liderança, ela é estratégica, ela não é operacional. A liderança do RH precisa captar que essa liderança estratégica, uma liderança estratégica que vai desenvolver nessa equipe a voz, a autonomia, que às vezes é essa ausência de autonomia que acaba levando o trabalhador a adoecer. E outra questão também, Gabriel, organização do trabalho. A empresa, ela trabalha só online, ela diversifica 2 dias lá, 3 dias em casa, como que é essa organização do trabalho? Também não adianta eu colocar uma organização do trabalho que online você fica controlando o trabalhador. Você tem que acreditar no seu trabalhador, no potencial que ele tem. Se você não acreditar, você vai ter vários desajustes e demissões, desligamentos e falta de um capital intelectual estratégico dentro da sua empresa. E hoje o que falta é um apagão de mão de obra nessas empresas. Essa mão de obra vai lá de cima até embaixo. A tecnologia, ela é necessária, mas ela foi consumindo algumas aptidões comportamentais das equipes. Então, você não sabe quem é o seu colega que está do lado. Você não sabe quem é o seu líder. O líder não sabe quem é a equipe. Como que você pode estabelecer estratégias para conter adoecimentos, não só do burnout, como outros adoecimentos dentro da empresa, se você desconhece a sua equipe? Então, o líder é um papel de extrema relevância. Ou a liderança, melhor falando. Perfeito, concordo em tudo. E, assim, essa liderança humanizada, né? Lembrar que são pessoas que estão ali, precisam de afeto e precisam de cuidado. Eu diria também, eu acho que de criar uma cultura de feedback, né? De reconhecimento, porque eu acho que, principalmente para aqueles que se cobram, além da cobrança que já tem externa, esse reconhecimento, esse feedback, ele é importante, né? Eu acho que criar essa cultura, né, de conversar e entender e reconhecer e valorizar esse profissional, esse colaborador também. E aí, uma coisa que o Henrique falando de liderança, né? Como líderes, né, nós temos a oportunidade de transformar um ambiente de trabalho, transformar a vida de pessoas também. Nós temos ali um poder na mão de marcar uma vida para sempre. Isso para positivo, quanto para não positivo também, quanto negativo. Então, por exemplo, né, nós demos o exemplo lá no começo do Henrique, que foi nosso professor, foi uma liderança em sala de aula. E isso nos marcou de forma tão positiva que é um prazer a gente estar conversando aqui. Nossa, né? Gabriel, meu ego hoje vai cair. Vai longe, né? Meu ego vai trapar, vai cair no chão. Nossa, ó, eu falo... só quer ver como estresse faz bem, às vezes. Eu lembro... Quando eu era professor, que hoje eu não sou mais professor, quando eu era professor de vocês lá atrás, eu lembro uma vez eu ia muito para Cachoeira, para esses lugares. E uma vez eu dei aula, eu saí da instituição, corri para Brotas, eu falei, é horário de verão, vou pegar 5 horas, tá? A Cachoeira, a represa lá do Patrimônio. Cheguei lá e escuto assim, oi professor, o senhor está bem? Eu andei 100 quilômetros e me deparei com um aluno.
eu tive um momento de estresse, pico de estresse. Eu olhei, falei, nossa, eu pensei comigo, eu saio 100 quilômetros. Eu coloquei a cadeira, eu coloquei a cadeira. Eu falei, eu ando 100 quilômetros para escutar oi, professor. Eu tive um pico de estresse, que eu fui a cadeira no carro e sumi. Eu falei, meu Deus. Até aqui, né? Acontece, ele foi super educado, ele me viu, ele cumprimentou. Mas às vezes o trabalhador, ele quer ficar longe. Uhum. Cansado. Essa personificação que ele faz no dia a dia. Ele quer assumir. Ele quer ter o espaço dele. E às vezes isso é muito saudável, Gabriel e Maíra. Uhum. E o duro quando você some e repete. Ou repete para o evento externo, como foi esse, né? Por alguns momentos, você encontra com um aluno. Ou quando você está em outro trabalho, você vai repetir a mesma organização do trabalho que você teve. Sim. Então, o trabalhador, quando ele tem esse investimento no que ele faz, ele marca a história. Como você falou, Gabriel, eu, quando fui professor, eu tive um enorme orgulho de ser professor da instituição lá que eu trabalhei, mas chegou momentos que a gente tem que partir para outra. Uhum. Minha saúde falou, vai, está na hora da pausa. Então, quem leu a história de trabalhadores que pausaram e nunca mais tiveram contato com o que fazia durante 20 anos, todo mundo fala, nossa, mas será que foi traumático? Não, foi uma decisão. Uhum. Tem momentos que são decisórios na vida do trabalho, que você precisa parar, pausar e repensar. Uhum. Para você ter fôlego para continuar numa outra jornada. Então, isso acontece muito, quer ver, com artistas, acontece muito com cantores, que de repente some. Uhum. Fala, mas o que aconteceu com essa pessoa que sumiu? Não, ela entrou num outro momento do ciclo laboral dela. Porque uma questão é você ter essa personificação, essa persona para fora. Outra questão é você se voltar para dentro. Quando você se volta, às vezes a reclusão faz bem. Então, assim, reconhecer um professor pela história dele, isso é ótimo. Agora, eu já tive reconhecimentos, Gabriel, da minha vida de consultor, que eu prefiro não falar, não. Prefiro me conter. Entendeu? Prefiro me conter. Deixa quieto, né? Eu prefiro me conter. Hoje eu dou risada, mas eu ia ser falando, nossa, de novo. Henrique e Maíra, que temas? Tem que fazer uma parte 2, né? Em breve, né? Então, vamos para as nossas considerações finais, então, Henrique e Maíra, né? Acho que esclarecemos muitas dúvidas, mas acho que é um tema que merece uma parte 2, parte 3 e quantas forem necessárias para que a gente possa levar informação, né? Da minha parte, queria agradecer ao Henrique por essa participação. Queria agradecer a Maíra também de estar junto com a gente aqui. E vou deixar o encerramento para vocês, então, né? Uma última palavra, um último comentário, pode ser? Maíra, pode começar por você, então? Vou começar e aí Vai lá. Henrique segue. Bom, queria agradecer de novo. E eu acho que deixar esse alerta, né? Eu acho que perceber a gente fala muito do burnout, essa exaustão, né? Esse cansaço, não é só um cansaço de sono, né? Uma exaustão de corpo, de mente, essa coisa de tô no automático, esses sinaizinhos amarelos aí, né? Talvez até mais pro vermelho já. É um sinal de buscar ajuda, é entender as dinâmicas, o que está levando a esse esgotamento, a essa exaustão, né? Se é a rotina, se é a demanda do trabalho, se é algo interno que precisa mudar, precisa delegar, precisa aprender a se cobrar menos, né? Porque é isso que a gente está vendo aqui. O burnout, ele não tem a ver só com esse ambiente físico externo, né? Ele tem a ver com toda essa dinâmica entre trabalho e a relação que a gente cria com o trabalho também. Então é isso, acho que busquem ajuda, seja profissionais de saúde, né? Como o Henrique mesmo já direcionou, médico, fisioterapeuta, psicólogo, né? Para que consiga entender aí a questão individual de cada um. E eu aponto aos trabalhadores que estiverem assistindo, né, a essa live, que o burnout, às vezes ele se instaura, mas nós podemos aprender com ele, crescer com ele. Nós não precisamos olhar para o burnout de uma forma negativa. Nós podemos olhar para o burnout como algo construtivo, para a gente procurar uma escuta, procurar um acolhimento e repensar a nossa vida laboral. Não é porque se instaurou o burnout que a sua vida acabou. Pelo contrário.
Burnout está apontando para você que você pode refazer sua vida laboral com novas atividades, novos investimentos e repensar a sua vida afetiva. Ele faz parte da nossa vida como trabalhador, seja formal ou informal, e ele nos aponta que algo está errado, para a gente mudar, para a gente inovar, para mudar a nossa qualidade de vida. Então, muitas vezes nós temos o burnout como algo negativo. Eu entendo como algo positivo, para mudança. E aí, trabalhadores, vejam com suas respectivas empresas, com o RH, a questão do convênio. Participem das palestras que tem nas empresas, porque a prevenção primária é fundamental para o burnout, a questão da prevenção primária. Discutam nas palestras, vejam os folders, vejam os profissionais, veja com o RH, os conveniados, procurem uma escuta. Isso será de extrema relevância para o crescimento de vocês enquanto pessoa e enquanto trabalhador. Seja você formal na empresa ou informal no seu dia a dia. Exato, né? Jornadas duplas e triplas também, né? Pessoal, da nossa parte da EasyCare, então, muito obrigado pela presença de vocês, né? E nos vemos num próximo episódio. Até mais! Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.